Oi, pessoal, como prometido, depois de um café, né, Mari, que a gente merece, Exatamente. a gente voltou para falar um pouquinho da rede de saúde bucal. Aqui estão os nossos queridos professores, a nossa turma da área técnica de saúde bucal do Estado, e agora a gente fala um pouquinho da rede de saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Bom, pessoal, então dando continuidade, pegando o gancho da aula de redes de atenção, como a gente disse, agora as redes trabalham em redes temáticas. Então, nós temos inúmeras redes temáticas que também devem ser trabalhadas de forma transversal, né? Mas com seus eixos temáticos. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê a rede cegonha, a rede de atenção biopsicossocial, psicossocial, a rede de atenção de urgência e emergência, rede de atenção de doenças crônicas, de pessoas com deficiências, a saúde do trabalhador, a rede de oncologia, a rede de saúde bucal e a rede de saúde do idoso. Então, inúmeras redes. E agora o objetivo, então, é que a gente foque na nossa rede de saúde bucal. Então, como vocês sabem, o Brasil, a gente comentou um pouco do Sistema Único de Saúde, que foi criado, implementado em 1988, em 1990. No entanto, nessa fase, a gente não tinha a saúde bucal como uma política presente, integral, né, na concepção do SUS. Mas, em 2004, foi implementada a Política Nacional de Saúde Bucal, muito pautada na lógica da integralidade desse cuidado, como a gente comentou também. É importante dizer que isso que mudou completamente a lógica que a saúde bucal trabalhava nesse SUS, né? Então, a gente conseguiu ampliar muito o número de profissionais, a lógica da integralidade do cuidado, da equipe de saúde bucal. A gente precisa lembrar que tinha dentista no SUS, Sim. Mas não nessa lógica de rede, né? Era uma outra lógica, né? O dentista na escola, o dentista, né, escolar. Então, completamente diferente do que se faz hoje em dia, né, Mari? Às vezes a gente acostuma com as mudanças e não percebe, não olha para trás, não percebe o quanto a gente mudou com o advento da política, né? E a política promoveu exatamente essa organização do serviço, né? Então, a gente começou a fazer parte, a se sentir parte desse sistema, né? E o sistema também olhar para a odontologia como uma parte integrante. Então, com atendimentos eficiente, mais eficaz, mais efetivo e com foco no cidadão e na família. Diferente do que antes a gente percebia, né? Um atendimento que focava em alguns grupos, por exemplo, criança, gestante, idoso. Isso deixava uma grande parcela da população sem um atendimento, sem um acesso à saúde bucal. Esse é um artigo que a gente tem muito carinho, assim, porque foi uma publicação do nosso grupo em 2015 que a gente contou, pegando um pouco o gancho do que Paim fez daquela publicação da Lancet, a gente tentou fazer isso, fez isso, né, na saúde bucal, mostrando um pouco os desafios, as inovações que nós tivemos nesse sistema, né, e também apontamos os desafios para incluir a saúde bucal no SUS. Porque, como vocês sabem, a gente comentou também que alguns sistemas de saúde universais, a maioria deles, na verdade, não inclui a odontologia, né? Então, o Brasil ousou, mais uma vez, incluir a odonto. Então, esse artigo conta um pouco esse processo e mostra um panorama dessa política dentro do SUS e aqui no Brasil. Dentro desse artigo, a gente já trabalhou alguns aspectos da rede de atenção em saúde bucal, trazendo esse fluxograma, né, esse mapa da posição da odonto, né, como que a equipe de saúde bucal trabalha nessa lógica do SUS. Então, de novo, né, no centro, a estratégia saúde da família, a equipe de saúde bucal articulada com a equipe de saúde, na perspectiva de um atendimento domiciliar também, com o apoio dos agentes comunitários, dessa equipe toda trabalhando em conjunto. Também a rede de atenção secundária, a partir dos centros de especialidades odontológicas, que isso foi um grande potencial, que não começou em 2004, começou em 2006, né? Depois a gente conseguiu ampliar essa rede de saúde bucal, então também é uma construção que a gente foi fazendo ao longo dos anos, tendo os laboratórios de prótese
que ampliaram o acesso, a gente sabe da demanda de prótese que nós temos no Brasil, então ter esse suporte dos laboratórios, assim como serviços de diagnóstico, né, para o centro de especialidade, foi fundamental para a consolidação da rede, e o atendimento em hospitais, que ainda quando a gente fala do tratamento oncológico, eu acho que a gente conseguiu evoluir muito, mas ainda a nossa briga, né, para ter de fato um dentista dentro da equipe, trabalhar de uma forma preventiva também, então eu acho que ainda é um processo que a gente precisa evoluir muito nessa atenção terciária. Mas eu estava me lembrando, né, em 97, 98, quando eu comecei a trabalhar com câncer de boca, eu era bem novinha, criança. Os pacientes chegavam aqui, às vezes até conseguiam, na época das primeiras campanhas de câncer de boca, os pacientes até chegavam a fazer a biópsia em algum serviço. E aí eles chegavam aqui ou com um pote com a biópsia na mão, com o tecido na mão, procurando o serviço de patologia aqui da Faculdade de Odontologia da USP, ou com a lâmina, sem o diagnóstico. Era uma maluquice, né? Hoje, muitos dentistas ligando, pedindo para a gente encaminhamento para estomatologia na época, né, ou semiologia na época, porque não tinha para onde referenciar, encontrava a lesão, mas não sabia para onde referenciar. Então, a rede mudou muito isso, né, Mari? A gente possibilitou, tem né? Se você não tem, a gente precisa pensar em como ter, né? Então, assim, precisa da ajuda da secretaria, precisa da ajuda da gestão, né, da UBS, das equipes, porque é preciso que tenha, né? A gente precisa ter esses serviços, né? Precisa identificar que serviço é esse. Pode ser de uma faculdade, tem ainda muitas faculdades, municípios aqui do entorno da USP ainda fazem biópsia aqui na faculdade, fazem convênio com a universidade, fazem biópsia aqui, ou em laboratórios privados, terceirizados, mas é muito importante que você tenha essa referência. Então, hoje está muito bem estabelecido que o centro de especialidades, atenção básica, tem que ter um serviço diagnóstico de referência. Não é para o paciente chegar com o pote da biópsia aqui no consultório, né? Então, como isso mudou? Estava me lembrando agora. Não, né? É muito legal ver esse avanço, né? Que a gente está numa evolução interessante de se pensar. Por outro lado, nós temos outros apoios, né? Como, por exemplo, a Farmácia Popular do Brasil, que possibilita o paciente tirar esses medicamentos. A unidade odontológica móvel, que principalmente para áreas mais rurais, de difícil acesso, isso às vezes aqui em São Paulo a gente perde um pouco a importância, né? Mas tem áreas que sem a unidade móvel, o atendimento não chega, né? A gente precisa ainda aumentar muito esse acesso, mas é uma possibilidade. E mais recentemente o Graduacel, que nada mais é do que a universidade fazendo parte dessa rede. Porque, por exemplo, aqui na Universidade de São Paulo, assim como o Mogi, que eu trabalho na Universidade de Mogi das Cruzes, a gente percebe como a universidade é importante para organizar e para colaborar com essa rede de atenção, com a prestação de serviços, né? Então, por que não incluir a universidade dentro dessa rede? Agenda regulada. Dessa agenda regulada do SUS, né? E não só como um apoio, né? Então, o Graduacel veio nessa perspectiva de fazer essa relação ensino-serviço de forma mais articulada e institucionalizada, né? Tá tímido ainda, mas a gente botou aí porque senão a gente perde ele, né? Então, ele não emplacou ainda como a gente gostaria, mas se a gente tira ele daí, a gente perde. Então, deixa ele aí. É para crescer. Porque é para crescer, é isso mesmo. Então, pensando um pouco no que a Fernanda comentou, né, brevemente, só falando dessa lógica, essa imagem é muito interessante que a gente consegue perceber de fato a evolução que a odontologia teve no sistema público, né? Então, desde lá de uma ausência de modelo, onde a gente entendia a odontologia como uma coisa que, ou não entendia, né, na verdade, tem até um dente esculpido em mármore com demônios dentro, que falava mesmo que era pecado, que era alguma coisa do mal, aquela dor de dente. Então, a gente viveu um modelo sem um norte, sem uma teoria para explicar e de cuidados, principalmente, né? A gente foi evoluindo, modelo flexneriano, que segregava um pouquinho a odontologia, né? Um pouquinho não, bastante. O sistema incremental, a odontologia simplificada, que entra
essa história que nós temos. Meu pai era dentista de escola, né? Então era uma possibilidade interessante, a gente podia até pensar em prevenção, em promoção, mas ainda muito isolado, muito descontextualizado para um grupo, desconexo totalmente com as condições de vida, de moradia dessas pessoas, o que a gente falava do território, da família. Então, foi interessante nesse momento, mas a gente percebeu a limitação, né? E a gente conseguia avançar para uma equipe de saúde bucal, dentro de uma equipe de estratégia de saúde da família, isso foi um salto imenso. E que a gente precisa priorizar isso, né? E precisa ampliar. E parar de ter saudade dessa época. Porque foi legal enquanto durou, mas acabou, né? Vamos para frente, vamos agregando coisas novas. O Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente, né? A política, né? Que e aqui também a gente foi pode botar o UNASUS e também o Telesaúde, né? Então, agora, mais recentemente. As políticas de educação permanente do Ministério da Saúde, né? Então, esse gráfico, só para mostrar, né, o mapa da ampliação do acesso, da cobertura das equipes de saúde bucal na estratégia saúde da família no SUS. Lembrando, né, que o SUS virou o maior empregador dos dentistas hoje no Brasil, né? Sim. 1/3 dos dentistas brasileiros hoje trabalham no Sistema Único de Saúde. Então, o Brasil Sorridente, além de estruturar o sistema para o usuário, também abriu um grande mercado de trabalho para os dentistas. Né? Então, nós, dentistas, a gente ainda tem que lembrar disso para brigar pela continuidade do Brasil Sorridente, nesse momento em que a indução está menor, né, do Ministério em relação ao Brasil Sorridente, a gente não pode perder, senão esse mapa volta a clarear. Né? E é importante lembrar também como nós mudamos a nossa lógica, né, de profissão. Então, se a gente antigamente tinha um mercado completamente privado, uma lógica individualista, né, de curativista, hoje não. Então, a nossa formação, tanto a formação ali da graduação, dos cursos de odontologia, como as atividades de educação permanente, devem parar e refletir um pouco do dentista que nós queremos, né, para atuar nesse serviço, para que tenha essa visão mais holística, que consiga compreender essa determinação social e a influência dela no comportamento do indivíduo, na boca do indivíduo, nos riscos que esse indivíduo tem. Então, assim, é uma visão muito maior, né? A gente não pode se limitar àquela odontologia de séculos atrás, né? E muitas vezes isso ainda é um grande desafio para a gente superar. As políticas, a fluoretação das águas, ela já existe no Brasil há muito mais tempo do que o SUS e do que da Política Nacional de Saúde Bucal. No entanto, a gente percebe que a ampliação depois da política foi imensa, né? A organização dessa fluoretação das águas, o incentivo político, o heterocontrole que nós temos nos municípios. Então, assim, comprovado, né, a relevância da fluoretação das águas na diminuição da prevalência de cárie dos municípios. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre priorizar e sempre estar ali, lembrando, né? Que sem contar que quando a gente pede por fluoretação de água também, a gente está pensando em águas de abastecimento, de uma promoção de saúde interessante com saneamento. Então, tá tudo isso junto, né? Não só a odontologia, mas todo esse processo que envolve a fluoretação das águas. As ações de promoção e prevenção em saúde bucal, a gente conseguiu ampliar. Ainda a gente tem dificuldade de fazer educação em saúde de forma coletiva, mas a gente percebe essa evolução, entendendo que a gente está muito mais empoderado, né, nos conhecimentos, a população busca mais qualidade de vida por meio da saúde bucal, seja pela estética, seja pela saúde. Então a gente tem que valorizar, estimular isso na população para que as pessoas também vejam a odontologia como uma área fundamental, saúde, né? E como muitos falam, não só a saúde da boca para fora, né? Mas a saúde incluindo essa saúde bucal também. Então, nas unidades que vocês trabalham, muito provavelmente já saiu um teatrinho, né? Numa escola, uma palestra de educação em saúde. Então, é muito interessante a gente praticar essas atividades também. Que certamente as crianças que estão nascendo agora, que estão hoje a gente fala de população livres de cárie, e a promoção, a educação em saúde tem um peso muito grande, a gente não pode deixar
esse lado, né? Isso de lado. Essa é uma imagem que o professor Paulo Góes sempre mostra para a gente também, um professor que hoje está à frente do PMAC-CEL, que acredito também foi uma evolução muito grande que nós tivemos, né? Avaliar esse serviço depois de algum tempo que ele está sendo implementado. Os CELs foi um grande diferencial na rede, porque propiciou um atendimento especializado, sendo que a nossa população era muito carente, é ainda muito carente de tratamento especializado. Então, ele sempre fala que existem CELs de diferentes maneiras, né? Então, CELs calmos, com esse luar bonito, e alguns com tempestade, com esse slide é muito o que ele fala, né? Trazendo as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do serviço, a enorme demanda que esses CELs têm. Nós temos hoje mais de 1.000 CELs no Brasil, só em São Paulo nós temos mais de 200, mas ainda a gente sabe que é pouco perante a demanda que nós temos, né? Por isso a importância do trabalho em rede, para que esse CEL também tenha uma organização, um processo de trabalho eficiente. Então, nos CELs, né, os CELs têm as suas atividades, né, as suas especialidades mínimas, dentre elas o diagnóstico bucal. Eu acho que essa foi uma grande felicidade da implantação dos CELs, assim, né, porque se pensava, claro, a pele não podia ficar de fora, a endodontia, imagina, com a prevalência, né, de cárie, a necessidade de tratamento endodôntico, a cirurgia oral menor, ótimo, pacientes especiais, veio um pouco depois, mas logo no princípio se pensou na questão do diagnóstico bucal, com ênfase para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca. E acho que esse foi um grande avanço, né? Que a gente que viveu o tempo pré-CEL, né, implantação dos CELs, percebeu a diferença que foi para o usuário, que só tinha basicamente as universidades para ser encaminhado. Uma ou outra referência, então, eu lembro aqui no município de São Paulo que algumas regionais tinha um estomatologista, o cara fez estômato, então ele era a referência, mas não que ele trabalhava na atenção básica, mas ele sabia fazer biópsia, ele fazia diagnóstico, ele conseguia dar resolutividade para alguns casos, mas era aquele o cara, né, assim, não tinha uma rede, era ele, quando ele tirava férias, aquele mês não dava para fazer biópsia, né? Dependente, né? Era dependente dele, se ele quebrasse um braço, né? Então, o fato de ter incluído na rede o diagnóstico bucal foi muito bom, né? Acho que a gente teve isso de uma forma muito clara. E o PIMAC veio revelar para a gente os dados, né, Mari? Tanto o PIMAC AB, que você respondeu aí, né, esse ano, e o terceiro ciclo, já, né? E o PIMAC-CEL, que os colegas do Centro de Especialidades também responderam esse ano, a professora Maricela, a Mariana foi a coordenadora aqui no estado de São Paulo, tinha perguntas específicas sobre câncer de boca, né, sobre a rede. Então a gente perguntava aí na atenção básica se você tem referência para o Centro de Especialidade Odontológica, se vocês faziam campanha, se vocês tinham registro em papel ou em computador, enfim, dos casos confirmados de câncer de boca, porque isso dá uma ideia para o gestor se vocês aí estão fazendo a coordenação do cuidado. Se você nem registro tem do caso, tem um diagnóstico positivo, mas você não sabe o nome do cara, não sabe o número SUS dele, não sabe onde ele mora, você não coordenou o cuidado, você encaminhou e não sabe onde o cara tá. Né? Então, todas essas perguntas que o PIMAC fez foi para a gente poder fazer um pouco desse diagnóstico da rede, né, Mari? E foi muito gratificante ver como a atenção básica e o CEL estão atentos a esse cuidado. Então, nós observamos algumas boas práticas e até voltamos em um dos CELs, acho que vai até aparecer em uma das aulas, né? O município de Suzano, que tem a doutora Desirê, que é uma referência hoje ali na região para o tratamento de câncer de boca. Então, assim, como é legal você ver que se as pessoas querem, se as pessoas estão envolvidas, se tem a organização da gestão, isso funciona, isso dá certo, é o SUS que dá certo, né? Então, a gente viu muitas boas práticas, tanto no estado quanto no Brasil,
E o PMAC, então, serviu para nos mostrar isso, né? Mostrar que está dando certo, que a gente está no caminho. Então, como vocês sabem, os ciclos do PMAC-CEL, né, que a gente olhou um pouco mais a fundo algumas coisas, e a gente acredita que a avaliação externa, ela é fundamental, ela é importante até para conduzir as políticas públicas. Mas a parte de avaliação interna, né, a parte que os gestores, a equipe senta para construir o AMAC, para discutir o processo de trabalho, para discutir as práticas diárias, isso, sem dúvida, eu acredito que é um grande diferencial do PMAC. Porque o AMAC, ele dá um norte, então a gente sabe onde a gente quer chegar, e eu acho que o PMAC, como um todo, nos mostrou um caminho, né? E eu acho que a equipe que se apropriou dele, quis fazer, quis se reunir para construir esse projeto junto, eu acho que a tendência é sempre melhorar, né? A gente espera Ser que tenha avaliado, outros. tomara, né? Ser avaliado é sempre incômodo, né, Mari? Claro. Assim, se eu pego, vamos avaliar. Só que a avaliação, ela é um processo indutor importante, né? Então, quando eu falo, por exemplo, você tem um caderno, eu não lembro exatamente a pergunta, né? Com anotação dos casos confirmados de câncer. Aí o município fala, não, eu não tenho. Mas se o dentista falar, não, eu não tenho, e ele fala, poxa, eu tenho que ter, então. Né? Então isso é importante. E aí ele começa a ter não só o PMAC serviu para avaliar, mas ele foi um processo indutor importante. Aquele serviço passa a registrar os casos. E ele passa a registrar e perceber, puxa vida, a gente tem 1, 2 casos por ano de câncer de boca. Onde estão esses pacientes e como eles estão? Então, é um processo de mudança também, né? Então, entender o PMAC também como esse processo que induz melhora, né? Acho que essa é uma questão fundamental para que a gente possa melhorar os nossos serviços. Então, ele faz um diagnóstico de como a gente está, mas ele também pode induzir melhora. E aí, então, a atenção terciária, né, de alta complexidade, que a gente já falou um pouquinho, e no caso do câncer de boca, ela é fundamental. Se a gente não tiver esse suporte, e é um incômodo muito que a gente percebe, às vezes, das equipes, né? Então, a atenção básica funciona muito bem. Eu até, às vezes, consigo chegar no centro de especialidade odontológica, ter o diagnóstico, mas quando vai para a terciária, isso se perde um pouco, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender, ter esse diagnóstico muito claro e buscar caminhos para a gente melhorar. Porque hoje, você pode falar muito melhor que eu, né, Fê? Mas como a gente evoluiu no tratamento. Muito, muito. Então, assim, antes a sobrevida aumentou, a condição, a qualidade de vida desses pacientes depois de uma cirurgia de câncer de boca, depois de passar por essa experiência da doença, é boa, né? A gente consegue ter qualidade de vida graças a uma atenção terciária presente nesse sistema, de uma equipe integrada. Então, acho que tudo isso fica de inspiração até. Mas a hora que aumenta a sobrevida, aumenta a necessidade do suporte. Então, a atenção básica, ela tem um papel mais fundamental ainda. Porque quando o paciente morria rápido, ele morria no hospital. Né? Ele operava, ele começava a fazer rádio, começava a fazer químio, ele logo desidratava, ele logo perdia peso, ele logo tinha uma recidiva, operava de novo. Então, ele não saía da atenção terciária. Não tinha nem como ele sair dali. Era tão grave o caso dele que ele não saía dali. Né? Hoje, com o aumento da sobrevida, o paciente ele vive mais e ele volta para o território. E aí ele volta para o cuidado da atenção básica. Então, o nosso desafio aqui, nesse curso, é entender qual é esse papel, né? Porque a gente tem muito claro que nós temos um papel de fazer a buscativa, de fazer prevenção, de fazer a campanha, mas não é só isso. A volta do ciclo, né? Então, esse paciente precisa voltar, você entendeu? Eu preciso agora olhar a boca dele com mais cuidado, porque a chance dele ter uma recidiva é maior. Né? Ele parou de fumar? Se ele não parou de fumar, será que o meu município tem um programa de cessação de tabagismo? Exatamente. Né? Então, eu vou encaminhar ele para um programa de cessação de tabagismo. Então, são questões, é a tal da integralidade do cuidado. Senão, né? Não adianta os equipamentos trabalharem de forma eficiente e a gente mais isolado, negligenciar o cuidado, entendeu? Então, é isso que a gente vai precisar
pensar nesse curso, né? Então, a atenção terciária, ela faz o pedaço dela, que é muito importante que o paciente sobrevive, Claro. né? Senão não dá, mas a gente tem um papel fundamental. E quando o tratamento oncológico ele tem sucesso, a atenção básica tem um papel ainda mais fundamental. É isso que a gente vai ter que refletir, né? E aí eu coloquei aqui só para lembrar também que não é só a questão do hospital, né, e para os casos de oncologia. A gente tem também as redes de apoio, que é o CACOM e o UNACOM, né, que são um suporte importantíssimo para essa rede funcionar. E aí também aqui que eu coloquei que pensar na rede terciária, ela não é só para o paciente oncológico, né? O paciente com necessidades especiais, ele tem uma demanda muito grande. A gente percebeu também por meio do PEMAC que esse fluxo do paciente depois da atenção secundária para a rede terciária, ela tem um gargalo grande aí, existe a dificuldade, existe um gap, um problema. Então, é uma coisa para a gente se atentar e ver como que a gente vai conseguir ampliar essa rede para os pacientes com necessidades especiais também. Bom, eu acho que assim, a gente pegando um gancho sobre as redes de saúde como um todo e a rede de saúde bucal, a gente percebe o quanto a gente vem num crescente, né? E aí esse slide mostra que realmente não tem uma receita de bolo, a gente tem algumas orientações, tem uma gestão ali por trás, mas é uma construção loco-regional, né, que valorizar as potencialidades dos membros das equipes, de cada ator que está ali, tanto na atenção básica, os agentes comunitários que têm um papel fundamental nesse processo, a equipe de saúde, os gestores, os secretários de saúde, né, todos, a necessidade de uma escuta qualificada da comunidade para identificar esses problemas, quais são os anseios dessa comunidade, acho que fazer essa troca, né, e a gente conseguir refletir sobre isso, acho que é fundamental. Acho que fica claro que a gente não o sucesso disso é trabalhador dependente, é comunidade dependente, são as pessoas dependentes, né? Pode estar tudo no papel lindo, pode ter uma diretriz linda, pode ter ali um fluxo lindo de paciente, mas se a gente não estiver comprometido para que aquilo dê certo, não adianta, né? Mas, certamente, os estudos mostram, as boas experiências mostram que um sistema consolidado em redes de atenção melhora os resultados sanitários das condições crônicas, diminui as referências para especialistas e hospitais, as que não são necessárias, né? E as que são, conseguem um fluxo mais ordenado, aumentam a eficiência do sistema de atenção à saúde, produzem serviços com mais custo efetivo. Isso é importantíssimo a gente pensar, né? O financeiro tem um peso grande. Como a gente começou falando, o Brasil é imenso, então é uma responsabilidade com o dinheiro público nós organizarmos uns serviços custo efetivo, né? Com um financeiro mais organizado. Acho que isso sustentável, né? É fundamental para que a gente consiga longa vida aí ao SUS, né? Também aumentam a satisfação das pessoas, dos usuários desse sistema e também dos profissionais, que como é bom você ver um sistema, o seu serviço sendo efetivo, né? E você volta para casa com aquele sentimento de missão cumprida. Fez o que tinha que fazer. Exatamente. Né? Então, só tem pontos positivos se a gente conseguir ir nesse avanço, né? E aí, no fim, a gente colocou algumas provocações aqui para vocês pensarem, para a gente pensar também, que cada vez que a gente discute sobre isso, vem novos temas, vem novas inquietações, né? E aí, depois de assistir o filminho que vai estar anexo sobre as redes de atenção, pensar um pouco, né? Então, uma das questões, perante as suas vivências no SUS, aí na sua unidade básica de saúde, quais os problemas para se consolidar a RAS? O que acontece como empecilho? Né? O que trava essa consolidação? E aí, Mari, eu queria fazer um desafio para a gente não ficar olhando só para fora. Isso, exatamente. Porque é fácil dizer assim, não dá certo, sabe por quê? Porque o usuário, porque o colega... Não tem dinheiro. Não tem não sei o quê. Mas assim, o que também a gente... tem causado de entrave, né? Então, assim, é fazer uma reflexão que, de fato, nos leve à mudança de prática, né? E levar essa mudança que começa com a gente mesmo,
né? Então não é botar a culpa em cima da gente não, né? É complexo o quadro. É que às vezes a gente facilita muito, não tem dinheiro, mas tem muito usuário. Como é que eu vou fazer isso com tanta gente não batendo na minha porta? Né? Como que eu vou fazer isso sem material? Né? Então, assim, de fato, esses fatores eles precisam entrar na análise, mas o que mais a gente precisa, né, fazer? Olhar para dentro um olhar pouco para também, dentro, né? Acho que isso é importante, fazer uma crítica mesmo, né? Depois dessa reflexão, pensar então quais são as suas hipóteses para que esses problemas aconteçam. Então, eu tenho um problema. Por que, que esse problema está existindo? Porque a equipe não está conversando, porque realmente não tem integração entre os membros, entre a gestão, não só de dentro da unidade, mas de fora. Ou, enfim, qual é o entrave? Quais são as hipóteses, as causas, né, desses problemas? E aí, por fim, e eu acho que é o mais importante, né? Quais as suas propostas para que essa mudança aconteça? É claro que, como a Fê falou, algumas coisas não estão sobre nossa, né, governabilidade, mas algumas estão. Então, acho que seria muito legal vocês fazerem esses dois pontos, né? O que é macro mesmo, que não depende de mim, mas fazer uma análise crítica sobre isso, uma percepção sua como profissional da saúde, como membro dessa equipe, e uma outra paralela para você mesmo, como eu, dentista, como eu, auxiliar, como eu, agente comunitário, estou trabalhando nessa lógica de redes, né? Eu acho que é importante. E propor mudanças no meu cotidiano, né? No meu dia a dia. Mudanças que vai melhorar tanto a eficiência desse trabalho, como a minha vontade de trabalhar nele, né? Então, acho que essas são reflexões que a gente gostaria de deixar e talvez também escutar o que foi feito, né? Em cada unidade, em cada lugar que vocês trabalham. Acho que isso é sempre bem-vindo. É bom lembrar, né, que a gente tem o Pegasus, que é um sistema da Unifesp de teleconsultoria. Se o seu município já está pactuado no Telesaúde Redes Unifesp, você fala com o seu gestor e pede para ele te cadastrar no Pegasus. Se o seu município ainda não está do estado de São Paulo, ele vai estar, porque em breve todo o estado de São Paulo vai estar linkado ao Pegasus. Se você é de outro estado, procure o Núcleo Telesaúde do seu estado para poder fazer uma teleconsultoria também, para que a gente possa conversar, né? A teleconsultoria é a forma de você fazer pergunta e a gente poder responder. Perguntas sobre processo de trabalho, sobre regulação ou sobre caso clínico. Porque é óbvio que você tem dúvida, é óbvio que você tem anseios, é óbvio que você tem dificuldades, porque eu também tenho, né? E quando eu tenho dificuldade, eu procuro alguém para me socorrer, né? Mas a teleconsultoria é um jeito de você conversar e ter uma resposta qualificada, sistematizada sobre essa dúvida que você tem. Então, se você quiser refletir um pouco sobre essas coisas, depois fazer uma teleconsultoria com a gente, fique à vontade, tá bom? Essas são as referências da aula. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa web aula. A gente ainda se vê nas próximas web aulas de coordenação do cuidado. Eu espero que depois dessas web aulas você se inspire a fazer cada vez um SUS melhor aí na sua unidade básica de saúde. Um abraço. Obrigada, Mari. Obrigada, Fer. Abraço a todos. Tchau, tchau. Bom trabalho.